Salve, salve galera do YouTube, como é que vocês estão, cambada? Tranquilo? Pra quem não me conhece, sou o Betão, moro no Mato Grosso do Sul e hoje começando mais um vídeo com vocês aqui na linha da fronteira entre Brasil e Paraguai. E pra quem não é inscrito ainda no canal, já se inscreva, deixa aquele like, dá aquela ajuda aí pra gente e vamos lá, roda aquela vinheta aí pra gente começar o vídeo. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight, tonight. Seu nome? Sacha Aníbal Benítez Cardoso. Sim. Você é historiador? Sim, historiador. Certo. Você estava me contando então sobre a guerra entre Brasil, Paraguai e os outros países envolvidos. Sim, então nós estamos num espaço que foi cenário de uma guerra muito importante, o maior conflito internacional do século XIX, que envolveu 4 países, Brasil, Argentina e Uruguai, contra o Paraguai, a famosa Tríplice Aliança. E essa guerra, ela tem suas origens em questões geopolíticas, em problemas, principalmente no Uruguai, questões de Rio da Prata, mas especificamente aqui com nossa região, em dezembro de 64, ela vai ser cenário dos primeiros conflitos que vão se dar com o Brasil. Então as forças paraguaias saem da capital de Asunción em 2 frentes, uma vai pelo Rio Paraguai, em direção à província de Mato Grosso, e outra por terra que vai passar por aqui, que era La Coluna Urbieta. Naquela época isso aqui não era uma fronteira definida, era uma área em litígio. O Paraguai reivindicava território e o Brasil também reivindicava por sua parte. O Brasil dizia que o limite era os pontos mais altos da serra e o rio Apa. E o Paraguai dizia que não, que ele tinha direito pela área que hoje seria o sul do Mato Grosso do Sul. Então essa guerra ao começar, a primeira ação paraguaia foi ocupar uma colônia militar que estava a 30 quilômetros daqui, próxima à atual cidade de Antônio João, a colônia militar dos Dourados. O Paraguai considerava uma ocupação irregular. Então ali começava a guerra, com a campanha do Mato Grosso. 5 anos se passaram e essa região vai ser cenário do final da guerra novamente. Então por aqui vai passar Solano Lopes, vai passar o que ficou do exército dele e vão marchar até Cerro Coral, onde ele vai fazer o seu último quartel. Ali ele chega por volta do dia 8 de fevereiro, alguns autores dizem dia 14, mas fica até dia 1º de março, quando ocorre a batalha final e ele morre. Esse parque está também muito próximo, a 38 quilômetros aqui do centro da cidade. E tem uma importância tanto histórica como também ecológica, porque hoje em dia é uma reserva natural que procura preservar tanto espécies da fauna como também da flora local e guardar nesse cenário natural a memória desse conflito. Então são pontos que quem visita a fronteira e de repente tem o interesse em conhecer alguma coisa a mais, ou tem essa curiosidade sobre o século XIX, as guerras, a origem da própria fronteira, existe a possibilidade de visitar 2 locais, um brasileiro e um paraguaio, referentes a esse conflito que marcou, sem dúvida alguma, os países envolvidos. Muito mais o Paraguai, porque a guerra se desenvolveu grande parte no território paraguaio e o Paraguai perdeu, então isso gerou um trauma que atravessou gerações. Então, talvez para um brasileiro de um estado que não é o Mato Grosso do Sul, a guerra seja alguma coisa que ele vê na escola, no livro didático, em 2 páginas ou 1 página e meia. Mas para quem mora no Paraguai, é uma coisa que se revive praticamente a diário, porque todo dia alguém lembra da guerra, ou fala alguma coisa, os nomes das ruas remetem ao século XIX. Então é algo muito presente ainda no imaginário da população. Realmente foi uma grande ferida, né? Eu lembro que no tempo de escola, quando eu estudava mais novo, foi mais ou menos como você referiu. Sim. A gente lê algumas páginas, sabe algumas coisas, mas é muito superficial. A história ao fundo mesmo, a gente nunca sabe, né?
só sabe detalhes vindo até aqui e vendo realmente as origens, como que foi, como tudo aconteceu. E sim, porque a história ela sempre está aberta, né, a novas indagações, novas visões, enfim. E é claro, o visitante ou a pessoa curiosa tem essa possibilidade aqui na região de fronteira. Nós estamos, por exemplo, no Centro Cultural. Esse é um espaço que tem uma galeria de arte, um museu, uma biblioteca, a Secretaria de Cultura, e que foi no passado la Municipalidade, que seria a prefeitura. Foi neste casarão dos anos 50. Se bem que a história do terreno está ligada à prefeitura desde 1914. Então, anterior a essa casa de alvenaria, havia uma casa em madeira que foi demolida em 58 para ser construída esse prédio que hoje em dia é patrimônio histórico e tem aqui o Centro Cultural. Então, um pouco da história da fronteira, da herança material pode ser apreciada pelos visitantes nesse local. Objetos que pertenceram às primeiras famílias, documentos, fotografias, que ilustram um pouco desse passado. Lembrando que nós estamos numa área de fronteira e numa área que sempre foi uma rota de caminhos. Se a gente for puxar para o período colonial, por aqui passava um dos ramais do chamado Peabiru, que era o caminho indígena, que unia o litoral e seguia até a região andina. Então, foi o caminho usado por Aleixo Garcia em 1524, que é considerado o descobridor do Paraguai, o primeiro europeu que percorreu essas terras em busca da Serra de Prata, em chegar ao Império Inca, e acabou morrendo na volta no departamento de São Pedro, um departamento vizinho aqui ao estado de Amambai. Porque muitas pessoas não sabem que Pedro Juan é uma capital, né? Que é a capital de um estado, que é o estado de Amambai. Então é um lugar que sempre foi assim, rota de visitantes, de expedições, de passagem, e a cidade em si é uma cidade nova em relação a outras cidades paraguaias, que tem 200, 300, uns 400 anos, a própria capital, né, de 1537. Pedro Juan Cavalheiro vai surgir após a guerra, nesse local que era uma rota, um caminho, por isso se chamava Pará que Punta Porã, Pará que pouso, lugar de descanso, porque aqui haviam lagoas que ofereciam água para o descanso dos animais, para depois seguir a viagem pelos chamados Campos de Jerez, ou Jerez-Nu, que eram os campos de Mato Grosso, e campos de Vacaria também, a região de Campo Grande, os Pantanais. Então nessas rotas, esse era o local de descanso. Lembrando que a 210 quilômetros daqui está o Rio Paraguai, onde já havia a cidade de Concepción, fundada no século XVIII, na década de 1770, e que era uma cidade portuária e que vai se tornar muito importante após a guerra, vai florescer, se tornar uma cidade muito rica, desenvolvida, assim como Corumbá também vai ter esse desenvolvimento após a guerra, pela questão dos rios, que era a principal rota de chegada de imigrantes, mercadorias europeias e também de escoamento da riqueza da época, que era a erva mate. Então a erva mate é um elemento muito presente na nossa história e na cultura paraguaia. No Paraguai se consome o tereré, que é um mate frio, e também o chamado chimarrão, que nós chamamos de mate, que é agora infusão quente. Isso já é uma herança colonial, herdada dos indígenas, e essa região era uma região muito rica em erva mate. Então após a guerra, esses herbais vão ser explorados, primeiro por iniciativa privadas, particulares, pequenos exploradores, pessoas que estavam dispostas a investir nisso, que vai dar lugar ao surgimento de grandes empresas, como a Companhia Mate Laranjeira, que vai monopolizar toda a região herbateira do lado brasileiro, e a Industrial Paraguaia, que vai competir com ela e explorar os herbais do lado paraguaio. Então isso é uma história já entrando do pós-guerra, final do século XIX, entrando já no século XX, que marca bastante a questão da exploração herbateira nessa região. Isso aí, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado, valeu, deixa aquele like, até a próxima, fui, semana que vem tem mais, segunda parte.